Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde estaremos dando continuidade nas aplicações básicas que estamos fazendo dentro do livro de Mateus, passagem por passagem. Hoje nós estaremos, então, fazendo aqui as aplicações bem básicas do texto de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, a qual o texto, ou o tema, o título desses dois versículos diz Os Dois Caminhos. É quando Jesus fala do caminho largo e do caminho estreito. O texto de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, dizem assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. E a primeira aplicação que quero fazer dentro desses dois versículos é que Jesus aconselha e recomenda ir pelo caminho mais difícil. É o conselho de Jesus para nós seguirmos o caminho mais difícil, o caminho mais apertado, porque o próprio texto diz, e ele dizendo, que é o caminho que conduz à vida. O caminho fácil, ele leva à perdição eterna. E a porta larga, chamada mundo das trevas, está recrutando dia após dia. Esse mundo das trevas está recrutando pessoas dia após dia. Por isso que Jesus diz para nós ir pelo caminho mais difícil. Esse caminho largo aí, muitos são os que estão entrando por ela. E nós devemos ir pelo caminho mais difícil. Realmente, seguir a Cristo não é fácil, precisamos deixar de lado as nossas vontades, os nossos desejos e seguir fazendo a vontade dele, o desejo dele, que para nós, como seres humanos, até um certo ponto fica muito difícil, fica complicado, até nós amarmos esse caminho e seguirmos esse caminho, querendo fazer a vontade de Deus o tempo todo. Aí se torna mais leve, se torna mais fácil, mas de fato, o caminho a seguir, que nós precisamos seguir, o próprio Jesus diz que é um caminho estreito, é um caminho apertado, ou seja, é difícil, mas vale a pena. E a segunda aplicação que quero fazer dentro desse texto é que poucas pessoas querem se sujeitar ao caminho difícil. Vale a pena passar pelas dificuldades com Jesus nesse caminho estreito, vale muito a pena, mas são poucas pessoas que querem se sujeitar a passar por esse caminho. Vale a pena seguir esse caminho, mas são poucas pessoas que querem seguir por ele. Graças a Deus que dia após dia nós também estamos conseguindo, nós como cristãos de forma geral em todos os países, estamos conseguindo devagar, um passinho e outro passinho, conseguindo levar o evangelho a toda criatura, pregar a palavra, muitas pessoas se convertendo a Cristo, outras pessoas aceitando a Jesus pela primeira vez na vida, conhecendo esse caminho, conhecendo esse Jesus, conhecendo o evangelho, e graças a Deus por isso que nós, como cristãos no geral, estamos aí pregando a palavra de Deus, e também pessoas estão se rendendo aos pés de Jesus. Mas também em contrapartida, muitos outros estão perdendo a fé, o amor de muitos estão se esfriando, como o próprio Jesus disse, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Isso também já tem acontecido no nosso tempo, mas nós precisamos continuar com a nossa fé, perseverando sempre em oração, sempre em santidade, em busca constante e querendo o tempo todo levar esse evangelho às pessoas que ainda não conhecem. Só assim nós conseguiremos levar Jesus Cristo, o evangelho, a essas pessoas. É falando e expressando esse amor, expressando esse Cristo. E de fato querendo continuar nesse caminho que é difícil, que é árduo, que é estreito, que é complicado, mas que é o caminho que leva à vida. É o caminho que leva nós para o descanso eterno com Jesus Cristo. Nós precisamos ter isso em mente, precisamos ter isso e essa vontade em nosso coração, largando tudo aquilo que não pertence a Cristo, largando tudo aquilo que não faz a vontade de Deus, não faz a vontade de Jesus, e seguir por esse caminho que vai nos levar à vida eterna. Meus irmãos, essas foram aplicações desse texto de hoje. Que Jesus em Cristo vos abençoe.